meus caros irmãos, boa noite a todos. Vamos aqui dar início ao nosso estudo de hoje, por meio da nossa prece, da nossa oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a bênção que nos é dada nesse instante, o amparo que temos de estudarmos, de aprendermos, por intermédio de páginas que possuem tanta clareza, tanta sabedoria e que têm nos instruído com o passar dos anos, com o auxílio indispensável de nossos irmãos maiores que nos inspiram, nos ajudam a compreender os temas, permitem que eles se afixem e se gravem nos nossos corações e mentes para o nosso proveito. Agradecemos ainda, Mestre, as bênçãos da saúde, da vida, todo o amparo e proteção que o Senhor tem encaminhado em nossas vidas, mesmo por intermédio dos problemas e dificuldades, que sempre nos trazem lições e aprendizados de toda ordem. E lhe rogamos, querido amigo, que os nossos irmãos maiores, que dirigem os esforços, estudos e tarefas dessa casa, estejam conosco, nos iluminem, nos inspirem nessa noite e nos permitam a todos a compreensão desse tema que nos traz tanta clareza, que nos traz instruções tão valiosas a respeito de um dos mecanismos que a doutrina espírita e que mesmo nosso Mestre Jesus colocou à nossa disposição, que são os passes magnéticos como fator de cura, de equilíbrio e de amparo que temos ao nosso dispor. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados os estudos mediúnicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós temos, na sequência do nosso estudo, o capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Serviço de Passes. Nós vamos observar, meus irmãos, que esse capítulo é altamente instrutivo para nós. É um capítulo que nos instrui muito, que nos dissipa muitas dúvidas e que, na verdade, tal como acontece em muitos temas da doutrina, ele é como se fosse um capítulo cujo assunto não se esgota aqui. Esse assunto é um assunto vastíssimo, que tem muito material de estudo, embora todos eles vão trazer para nós princípios coerentes no que diz respeito aos passes magnéticos. Então, como maneira de abordagem do tema e de entendimento do conteúdo desse capítulo, nós resolvemos fazer o seguinte: nós vamos proceder com a leitura e as explicações em paralelo. Dependendo da nossa disponibilidade de tempo, a gente vai trazendo um material complementar que está aqui disponível. Na hipótese de o tempo não nos permitir, mesmo no tempo da palavra franca, a gente depois passa a referência de estudo, para a gente poder aprofundar no tema. Então vamos lá. Esse capítulo 17, meus irmãos, é intitulado Serviço de Passes. André Luiz começa narrando o seguinte: atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Então ele começa a descrever aqui o ambiente da câmara de passes, da sala de passes. É um ambiente que por si só já nos provoca o quê, meus irmãos? Uma sensação imediata de bem-estar. E nós vamos entender por quê.
né? Possivelmente é algo que todos nós partilhamos dessa experiência. Quando a gente recorre ao passe aqui no solar, ao entrarmos na nossa sala de passe, que é uma sala de passe logo aqui de trás do salão, todos nós a conhecemos, a gente percebe que a simples presença ali já começa a nos fazer muito bem. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura. Então, o que os dois responsáveis por aquela tarefa no plano físico estavam fazendo logo ali no início da tarefa? Estavam com isso aqui em mãos, o nosso chamado livro de irradiações, um livro de preces. Então, eles tomavam algumas notas no livro, certamente de alguns enfermos, de alguns irmãos que haviam pedido preces ou intervenção da espiritualidade amiga em benefício deles, e o fato é que tem essa nota aqui nesse capítulo, mostrando para a gente, meus irmãos, a validade desse recurso. De vez em quando a gente observa, né? Muitos de nós, às vezes, temos por hábito colocar, eventualmente, um ou outro nome no livro, e não duvidemos da eficácia dele. De vez em quando eu mesmo recebo alguns pedidos, Lucas, alguns irmãos que não podem vir à fraternidade, coloca o livro, o nome de pessoa, de fulano, ciclano lá para mim, e a gente observa que nisso, essa fé, somada ao amparo do alto, certamente produz efeitos benéficos. Indicando os dois médiuns, o assistente informou: são os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Perguntou Hilário curioso. Então era um ambiente assim de muita paz, de muita tranquilidade, que fazia bem imediatamente. Nesta sala, explicou Alves amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Então vejam, meus irmãos, o seguinte: se na casa espírita como um todo nós possuímos um ambiente onde tem toda a proteção do alto, uma proteção que se inicia na fronteira externa da casa, né? Nós temos notícias de que existem barreiras de proteção eletromagnética que circundam a casa, para inibir o acesso de qualquer entidade que teria ali, ou um grupo, ou uma individualidade, que teria o propósito de perturbar as atividades da casa, levar desordem, levar problemas. Muitas vezes eles são barrados. Temos um corpo de segurança provido por espíritos destinados para esse fim. Portanto, todo o ambiente da casa espírita tem uma proteção e um clima, uma psicosfera espiritual já diferente, benéfica, que a gente sente. Agora, na sala de passe é como se fosse ainda mais. Porque observe os irmãos o seguinte: quando a gente chega e está estudando, muitas vezes aqui nesse ambiente de estudo, às vezes a gente ainda está com uma cogitação ou outra, estamos refletindo no conteúdo do estudo, e às vezes o nosso pensamento ainda divaga de vez em quando, nos problemas do dia a dia, nas situações que a gente vive. Entretanto, quando a gente entra para a sala de passes, seja aquele que vai receber o passe, seja a equipe de trabalho, ali a gente tem um cultivo constante do quê? Da prece. Então, meus irmãos, o ambiente espiritual fica ainda mais sublimado. Essa é a razão que Alves explica logo de imediato. É uma espécie de altar interior, ou seja, dentro da casa espírita como um todo, é um local que ganha ainda mais destaque pelas vibrações que existem ali naquela câmara, né? A gente se lembra, por exemplo, esse altar interior, desde o tempo dos judeus, havia um local no templo de Salomão pelo qual eles tinham ainda mais veneração e respeito. No caso, ele era o Santo dos Santos.
onde se guardava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos que Moisés legou, né? Aqui, sem qualquer ritualística, o nosso altar interior vem a ser com a nossa câmara de paz, onde as vibrações são mais sublimes, onde o clima de prece, o exercício das rogativas e mesmo dos louvores se intensifica, e isso a gente sente logo de imediato. Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Então, o que acontecia ali? Os dois tarefeiros já estavam em oração, antes de começar a tarefa. Dir-se-ia estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não pudessem avaliar seu estado. Então, o intercâmbio deles com o mundo espiritual era até mesmo mais intenso. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Aqui, meus irmãos, vem a primeira nota muito importante. Observe a semelhança que a gente tem com a nossa tarefa aqui no solar. Assim que acabam as reuniões, seja de terça, mas especialmente a de sábado, quantas pessoas às vezes estão esperando aí o concurso e o auxílio do passe? 30, 40, 50, talvez um número maior. Até porque a fila inicial nem sempre são todos que vão vir tomar passe. As pessoas vão surgindo, todo mundo sabe o horário do passe e vão surgindo, né, procurando pelo socorro do passe magnético. O fato é, mesmo com todo o público em expectativa, em necessidade, passando por problemas e dificuldades de toda ordem, ainda assim, os tarefeiros devem fazer o quê? Portas fechadas e o cultivo da prece antes do início da tarefa. Felizmente, a gente observa essa recomendação e essa prática contida aqui no livro Os Domingos da Mediunidade. A casa está cheia, os tarefeiros entram, fecha-se a porta, né? Procede-se a prece inicial e ali já começa a ligação dos tarefeiros com os mananciais do mundo maior, com a grande fonte de energia e de bênçãos que vem de Deus, fonte infinita, uma usina poderosíssima. Eles começam a se conectar ali. Absorvidos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhe as instruções por meio dos recursos intuitivos. Vejam que interessante. Como que a equipe do passe começa a receber as instruções dos espíritos diretores e responsáveis pela tarefa? Pelo mecanismo da intuição. Então nós não vamos ter, por exemplo, psicofonia na sala de passes, nem psicografia. O que vai prevalecer é o mecanismo intuitivo na instrução do trabalho a ser feito. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele entre os dois o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Então, portanto, junto àquele médium que havia, conquistado maiores méritos no que diz respeito às virtudes, aos valores do espírito, estava o diretor espiritual daquela tarefa de assistência, de cura e de amparo. Ao nos abraçou e nos apresentou gentil. Era o irmão Conrado, nosso novo amigo, que enlaçou-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer pergunta que nos ocorresse. Hilário,
que nunca continha a própria espontaneidade, começou como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: o amigo permanece frequentemente aqui? Então perguntou, para Conrado sobre a frequência com que ele ia e permanecia na tarefa. Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes, 2 noites por semana. Outra semelhança com a gente aqui, Vejam que a gente tem o serviço dos passes nas terças, à noite, e nos sábados, na parte da tarde, após a reunião. Então, era a frequência que havia também naquela casa espírita. Outro ponto, meus irmãos, observem que a equipe de trabalhadores encarnados era composta por quantas pessoas? 2. Tem detalhes na obra espírita que nos chamam muita atenção e que não são por acaso, mostrando para a gente, muitas vezes, que a qualidade do trabalho supera, às vezes, a quantidade de trabalhadores. É muito melhor ter ali 2 passistas que se dedicam com carinho, com responsabilidade à tarefa, do que, às vezes, um grupo numeroso de pessoas que ainda não se conscientizaram da enorme responsabilidade que abraçaram, da responsabilidade de aliviar, de curar, de amparar. Qual que é a importância disso? É só perguntar para quem está doente, para quem está aflito. Qual que é o valor do alívio? Se eu estou sentindo uma dor insuportável, vou no médico, tomo remédio, não acho recurso, fui diagnosticado com uma moléstia tida por incurável, de difícil cura. Qual que é o valor da solução disso? Enorme. O prolongamento de uma vida na Terra, dependendo da criatura, alvo do amparo e da assistência, é de enorme importância. Tem pessoas que guardam nos ombros responsabilidades numerosas, que têm uma inteligência esclarecida, um coração generoso. Qual o valor de uma vida dessa, saudável e forte, por mais 5, por 10, por 20 anos? Qual o meio mais direto que a espiritualidade tem para revigorar esse irmão? Para ampará-lo, para curá-lo, para aliviá-lo, para renovar-lhe as forças, as energias. É justamente essa tarefa. É o mecanismo mais direto de intervenção junto a ele. E continuou as perguntas de Hilário. Ou seja, ele falou que estava ali 2 vezes por semana em favor dos doentes. Dos enfermos somente encarnados? Respondeu Conrado: não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Segunda informação relevante. Portanto, meus irmãos, ao tomarmos os passes, nos beneficiamos enquanto encarnados, e quem que ganha também o amparo, a proteção, a assistência do serviço de passe magnético? A nossa nuvem de testemunhas. Às vezes a gente vem acompanhado. Irmãos que nos acompanham, que são testemunhas do nosso dia a dia, dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas qualidades. Comparsas nossos de erros, ou ajudantes nossos para uma nova senda de acertos, uma nova vida que a gente está tentando construir, vão ser também amparados. E em seguida Hilário perguntou: conta com muitos cooperadores? Respondeu Conrado: integramos um quadro de auxiliares, de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Outro detalhe interessante: Conrado não respondeu o tamanho da equipe. Ou seja, talvez a equipe seja ajustável em conformidade com o que, meus irmãos? Com as necessidades. Talvez, de acordo com os irmãos que serão assistidos, ou a complexidade da intervenção, da cura, do alívio, que precise ser endereçado naquela noite, naquele dia, para um ou outro encarnado ou para um ou outro desencarnado, o que o responsável pela tarefa vai fazer? Hoje em dia a gente pegaria um telefone, eu sou um médico de plantão, estou precisando aqui de mais um médico, de um neurologista, de um cirurgião geral, ou de um cardiologista, etc. Eles, pela via telepática,
vão solicitar o quê? Olha, hoje precisamos de um concurso maior, precisamos de reforço, precisamos de um especialista, né? Suponhamos que ali a gente tem, por exemplo, uma mãezinha gestante. Às vezes vai ser feita uma intervenção no passe magnético na criança que está em formação. Uma intervenção ali na genética, né? no fetozinho, no embrião. Pode ser, pode acontecer. E talvez para isso vai precisar de um especialista do mundo espiritual. Então, é por isso que Conrado não explicou, olha, nós somos 10, somos 15, não. A gente integra um quadro de muitos cooperadores. Simplesmente se resumiu a isso. Quer dizer que numa casa como essa, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum? Resposta: perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Então vejam, meus irmãos, tudo que é necessário nessa tarefa, seja da equipe encarnada, seja da equipe desencarnada. Assiduidade, respeito ao horário, dedicação, segurança, nós vamos ver aqui também estudo, é indispensável. Tudo isso para que a equipe esteja sempre aprimorando, cada vez mais unida, mais coesa e dedicada ao trabalho. E os médiuns são invariavelmente os mesmos? Resposta: sim. Contudo, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos. Embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Qual a inferência que a gente tira aqui para a gente? Qual a conclusão que a gente tira? Que a equipe de tarefeiros do PAS deve ser o que, meus irmãos? A mais constante possível. Sem ali uma variação, hoje eu estou no passe, amanhã eu estou ajudando em tal tarefa, hoje eu vou no passe de novo, amanhã eu vou para outra tarefa, pulando de tarefa em tarefa, não. Uma vez que a gente se vincula a essa tarefa, a esse trabalho, nos compete um esforço de presença, assiduidade, disciplina, sintonia com a equipe e sintonia com o mundo espiritual. Porque imagine o seguinte, hoje tem um grupo de médios, amanhã é outro, amanhã, no terceiro dia, é uma mistura do primeiro com o segundo. Até para os instrutores do mundo maior fica mais difícil lidar com um grupo sempre heterogêneo. Até mesmo porque, diante das limitações que a gente tem, eles vão se esforçar em inibir alguma fraqueza, alguma inibição, alguma dificuldade que a gente tem. E, ou seja, o Lucas, por exemplo, tem uma tal dificuldade moral, tal dificuldade no espírito. Isso aqui nós vamos tentar bloquear e vamos tentar aprimorar mais o que ele tem de melhor para dar. E assim com cada um dos tarefeiros daqui. Agora, se cada dia tem um trabalhador, dificulta a coordenação da espiritualidade. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou: preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Resposta: sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta, e sorvem, ou seja, absorvem, trazem para si do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então vejam só, meus irmãos. Através da prece,
que é indispensável no início dessa tarefa e de tantas outras, mas no passe ela adquire uma importância ainda maior. O que é um dos objetivos que se visa? Os passistas, por meio da oração, vão fazer um esforço de esquecer, de certa forma, colocar de lado todas as suas preocupações íntimas do dia a dia, do trabalho, da família, do vizinho, do problema que teve no trânsito, da reunião que tem no dia de amanhã, do compromisso que tem para pagar na semana que vem, enfim. É um esforço sincero de alienação dos problemas do dia a dia. De se tentar ficar de lado e deixar todos eles de lado, pelo menos por alguns instantes, para que a conexão com o mundo maior se dê sem muitos impedimentos, sem muitos obstáculos. Cada preocupação, cada angústia, cada mágoa, cada dificuldade que o passista traz é um obstáculo para as bênçãos que viriam do alto. É como se fosse, meus irmãos, uma obstrução num cano que transporta água limpa. Vamos imaginar que o cano tem uma capacidade de vazão, de derramar, por exemplo, 1 litro de água por segundo. Aí eu estou preocupado ali com a conta que eu tenho que pagar, diminui para 800 mililitros. Aí eu estou chateado com o meu irmão, vem para 600. Aí alguém me fechou no trânsito antes de eu vir para casa, aquilo ali eu buzinei, xinguei ele pelo caminho, aí já diminui para 300. Daí a pouco a gente está um caminho que está passando o quê? Um filete de água, em benefício de quem está morrendo de sede. Ou seja, toda impureza no mundo mental do passista, ele deve fazer um esforço sincero em contornar, em deixar de lado, em evitar. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão. Hilário comentou. Ou seja, por meio do passe magnético, o passista precisa ficar preocupado em que o seguinte: olha, eu estou aqui cedendo fluidos em benefício de 1, 2, 5, 10, 20 pessoas. Como é que eu vou ficar depois? O que a espiritualidade falou, meu filho? Não preocupa com isso. Pelo contrário, se a gente é um cano cheio de impurezas e ali eu passo uma corrente forte de água, o que aquela água forte, limpa e cristalina vai fazer com o interior daquele cano? Talvez vai até o quê? Desobstruir. Vai limpar. Como que é, meus irmãos, o interior de um cano que transporta água potável comparado a um cano de esgoto, por exemplo? Ou seja, o simples transporte de todas aquelas bênçãos que fluem do alto faz com que a gente também se torne o quê? Mais limpo, menos sujo das sujidades morais que a gente ainda carrega conosco. E continua Conrado explicando. Ou seja, o passista tem que preocupar com a sua própria exaustão? De modo algum. Tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Ou seja, o que o passista oferece, meus irmãos, é dele? Não. Ele é só o quê? Um cano. Ele é o instrumento. Ele é o meio de transporte de algo que não vem dele. Ele transporta, busca no alto e oferece a quem precisa. Ele vai fazer um paralelo aqui que vai ficar fácil. A oração, com o reconhecimento da nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui nesse recinto, consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à simples tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Ou seja, quem é o passista na tarefa do passe? É a tomada. Ou seja, é o meio pelo qual eu vou obter o quê? A energia. A energia vem de onde? Vem de uma usina poderosa. A nossa energia que vem de Itaipu,
uma usina hidrelétrica enorme construída lá no sul do Brasil, na fronteira com o Paraguai, que abastece boa parte do Brasil, o Paraguai inteiro, vem de Furnas, vem de Três Marias, né? Vem das fontes alternativas de energia, das turbinas eólicas, das placas solares, etc. De onde vem a energia que o passista transmite? Aí vem do Pai. Vem do Pai Criador, a fonte infinita de força, de saúde, de paz, de tudo de melhor que a gente possa imaginar. Agora, veja que interessante. A tomada por si mesma produz energia? Não. Mas ela é importante para o mecanismo? É. Por que adiantaria aí toda a força disponível, toda a energia disponível, se eu não tenho a tomada para poder ligar e fazer o uso do aparelho elétrico que eu preciso? Então a tomada tem a sua importância, né? A tomada tem o seu valor. A explicação não podia ser mais clara. Enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido, e o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de imediato, encaminhando-se para a porta e abrindo-a aos sofredores. Então vejam que interessante, olha o mecanismo intuitivo. Quando o benfeitor viu que já estava na hora de começar, é como se ele fizesse assim, ó, desse um cutucão no ombro do passista responsável pela tarefa. E ele então sentiu pela via intuitiva e agora é hora de começar a trabalhar. Abriu a porta para o ingresso dos irmãos que seriam atendidos na noite. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se na entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam os movimentos. Vejam que interessante. Mesmo na tarefa do passe, quem que está ali presente no serviço da vigilância? A espiritualidade maior. Inibindo ou permitindo de acordo com o que eles veem que aqueles irmãos podem ou não fazer ali no recinto. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, voltamos para a companhia e para a intimidade do assistente. Então, André Luiz e Hilário voltaram para a Jude Alves. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se, depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Então vejam só, meus irmãos, o que é interessante a gente observar na tarefa do passe magnético numa casa como a nossa. Na sua aparência externa, o serviço não nos chama atenção. Qual a roupa que os passistas vestem? A mesma que nós somos hoje. Não tem uma roupa especial. Não tem ali uma maca, né? Não tem ali um instrumento médico. Não tem ali um adorno especial no ambiente, nada disso. Toda a instrumentação reside onde? No mundo espiritual. Eles estão com toda a instrumentação de socorro e de amparo. Portanto, numa aparência muito singela, modesta e simplista, sob a nossa observação material, às vezes oculta-se um complexo mecanismo, uma complexa aparelhagem de amparo, de socorro, de assistência, de cura e de alívio. A gente é que às vezes não pode ver. Mas estão aqui, André Luiz e Hilário comentando. Todos que chegavam, quase todos, nós vamos ver que nem todos, recebiam algum alívio, algum amparo. Na maioria dos casos, uma observação importante, meus irmãos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. É uma das recomendações aos passistas, que a gente não deve tocar o assistido pelo passe. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância
penetravam assim mesmo o halo vital, ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus trabalhadores, seus colaboradores. Então vejam só, o espetáculo luminoso ali no mundo espiritual era o quê? Impressionante. Embora no mundo físico a gente não observe, a maioria das pessoas não observa. No seu médico que tem evidência, iria talvez perceber uma parte desse quadro, mas a maioria sequer observa, né? Mas ali havia uma verdadeira profusão de cores e de raios. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e, em seguida, perguntou a nosso orientador: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Então vejam que interessante. Onde que chegam as energias, as forças, os fluidos que vêm do alto? Primeiro canaliza aqui no médium, vem na cabeça. Especialmente um núcleo da mediunidade que todo médium, que toda criatura humana guarda. Que é qual que nós já estudamos, meus amigos? Epífise. A glândula desconhecida da medicina ocidental, né, da medicina materialista, mas cujas potências, cujos efeitos são impressionantes. Nós, inclusive, vamos ter um estudo sobre ela mês que vem agora, baseado no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, né? Daqui a 1 ou 2 quintas-feiras, aqui no Solar, tá? Então já fica o convite aí para a gente aprofundar nesse tema. Então foi a pergunta feita por Hilário. Ainda que, disse Aulos, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Portanto, meus irmãos, vejam que o papel do médium é muito importante. De acordo com o mundo mental do médium, o que ele vai fazer? Ele vai permitir a passagem dessas bênçãos, desses fluidos, dessas energias curadoras, ou ele vai inibir ou limitá-las. Os seus pensamentos, o seu mundo íntimo, o seu dia a dia, o seu equilíbrio moral, os valores que eles possam ter, vão ter um papel decisivo naquilo que ele vai permitir passar ou não. Então o médium aqui não é definitivamente um elemento neutro, é um elemento ativo, que vai ajudar ou vai dificultar o trabalho dos benfeitores. Entretanto, ponderei, se der tempo, meus irmãos, nós vamos depois trazer algumas citações aqui, para poder mostrar como que isso é relevante para o passista. Voltando para o texto. Entretanto, ponderei, André Luiz falou, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Aqui, meus irmãos, nós vamos entrar numa segunda parte do capítulo. O que André Luiz está falando? Até então nós estamos tratando do passista, que é o médium que recebe os fluidos, as energias, as bênçãos do alto e transmite a quem lhe procura na tarefa. Mas nós temos também a questão dos magnetizadores. É uma diferença. O magnetizador aure a força, as energias que ele transmite nele mesmo, no magnetismo que toda criatura humana carrega. E não é só a criatura humana, que todo ser vivo traz consigo. Nós vamos ver aqui, vejam que interessante. Aulos vai explicar. Sim, respondeu Aulos. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional.
Ou seja, existem pessoas que têm consigo uma energia magnética que se destaca. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem. Contudo, movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É muito importante, é imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Então, meus irmãos, todos nós temos um magnetismo pessoal. Magnetismo esse que vai se expressar nas mais diversas formas. Às vezes, um bom professor, ele tem um magnetismo pessoal que é o quê? De prender a atenção dos alunos. Nossa, mas eu adoro a aula daquele professor, ninguém pisca, ninguém dorme, todo mundo gosta da aula. É horrível quando a aula termina, a aula podia durar 2 horas, 3 horas, de tão agradável que é aprender com ele. Outros, meus irmãos, têm um magnetismo na conversa. Meu Deus, como é bom conversar com aquela pessoa. Outros, por exemplo, o Chico. O Chico tinha um magnetismo pessoal impressionante. Muitas pessoas que tiveram a alegria de visitá-lo em vida comentam o seguinte: na Casa da Prece, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, às vezes você tinha ali uma multidão, de centenas de pessoas, e o Chico não tinha chegado ainda. Quando o Chico chegava, sem que ele falasse nada, sem que ele desse qualquer sinal com a mão, ou que alguém desse uma ordem ali de silêncio, de repente vinha um silêncio, uma vibração assim de respeito, de muito respeito, e até mesmo um perfume que se sentia na presença dele. O que era isso? Era o magnetismo dele, de uma alma grandiosa. Então, vejam que interessante, o que é o magnetismo que a gente traz, e é o que inclusive provoca no nosso dia a dia as nossas relações de aproximação, de sintonia ou de repulsão com algumas pessoas. Às vezes a gente não ouve falar assim, não, meu santo, não bate com aquela pessoa. Às vezes ali é 2 polos do mesmo ímã, o magnetismo que se repele. Outras vezes a gente tem uma atração espontânea por algumas pessoas que às vezes a gente nunca viu. A gente conhece uma pessoa, mas que pessoa bacana, como eu gostei de conversar com ela, e aquilo ali é recíproco, enfim. Isso aí é uma evidência do magnetismo que nós trazemos conosco. Pois bem, continua o livro. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar. Ou seja, tem magnetizadores que curam sem estarem numa casa espírita, sem proferirem ali, sem ministrarem o passe espírita, propriamente dito. Aí vem Aulos e explica, sim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Ou seja, às vezes a espiritualidade amiga se utiliza dele como o único meio que tem para levar a cura para alguém que precisa, que merece aquela cura. Ora, como ele não vai a uma casa espírita, a gente não tem outro meio de chegar nele, então vamos nos utilizar desse magnetizador, que ignora e despreza toda a orientação do passe magnético espírita. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos. Por quê? Interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não precisam vir à baila. Ou seja, é um campo, meus irmãos, tão desconhecido ainda pela humanidade, que Aulos fala o seguinte: olha, cuidado, eles vão estar operando num campo desconhecido. E outra, da mesma forma que eles têm um certo poder magnético, existem irmãos nossos, ainda de caráter inferior, que têm um poder magnético que ainda maior, e que vão ter uma capacidade de hipnose, de magnetização mais intensa que a deles. Então, se eles não tomarem cuidado com a vaidade, com o orgulho pessoal,
Daí a algum tempo, pode ser que eles sejam o quê? Envolvidos. E aí vão cair. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique, ou seja, uma barreira, à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles. Porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Então, meus irmãos, nesse ponto, tem uma obra que é altamente instrutiva para nós, que é o livro Libertação. Quando a gente pega, por exemplo, no capítulo 5 dessa obra, nós vamos ver lá, o título dele é Operações Seletivas. Nós vamos ver exatamente irmãos nossos temporariamente dedicados ao mal e que exercem esse poder magnético, esse poder de hipnose em situações que chegam a deformar o perispírito de seus alvos, no chamado fenômeno da licantropia. É um estudo interessantíssimo, muito rico, e quando a gente lê pela primeira vez, a gente para e pensa muita coisa. Meu Deus, é assim que as coisas são. E até mesmo o que é interessante, meus irmãos, muitas coisas tidas por lendas, por mitos, a gente acaba vendo o fundo de verdade que elas tinham. Nesse capítulo aqui mesmo, tem um episódio no qual uma mulher que trazia um remorso profundo e um sentimento de culpa muito grande, perdeu a forma do seu perispírito humano e se transformou numa loba, através de um processo de hipnose, de sugestão magnética, de um hipnotizador, de um magnetizador dedicado, temporariamente às fileiras do mal. É muito interessante, é um estudo que, mais cedo ou mais tarde, isso, que é maleável, né? Ele molda o perispírito através da sugestão mental. Exato. Tanto que no diálogo aqui dessa entidade lá na Universidade da Sombra, ele fala: você é um louco, você é uma louca, você é um louco. É uma coitadinha. Caiu assim, de maneira grave em situações da vida. E o objetivo daqueles espíritos é punir essas entidades mais necessitadas. Mental, magnética, e ela, pelo remorso, pela culpa, né? Que o remorso, a culpa multiplicada, fragiliza a vontade. Fragilizando a vontade, a pessoa cede a mentes mais poderosas, ainda tomadas, que sugerem ainda mais remorso, a autopunição, a autodestruição que estamos na espiritualidade, isso é plasmado. E aí essa sugestão a gente acaba acolhendo, nos transformando naquilo que foi sugestionado. Logo em seguida, meus irmãos, vejam o que o magnetismo é para cura também. Exato. Ele é neutro. Como que ele vai ser direcionado? Às vezes vai estar por detrás de um fenômeno de licantropia ou de sugestão mental negativa. Às vezes vai ser utilizado para a cura, para o alívio, para o amparo, né? É o direcionamento que a gente vai dar. Logo em seguida, vejam que interessante. Aulis fala assim, recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Aí, meus irmãos, eu tive que fazer uma pesquisa sobre isso aqui e achei um fato muito interessante, ocorrido aqui no Brasil. Vejam só, eu até selecionei um trechinho e imprimi. Essa questão da serpente ter um poder hipnótico, eu até me lembrei, vocês já viram o filme Mogli, o Menino Lobo? Lá a serpente hipnotiza ele. E isso é tomado como um mito, como uma lenda.
Mas veja um relato que eu colhi aqui de uma moradora lá de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Está na internet, é fácil de achar. Moradora de Mato Grosso do Sul afirma ter sido hipnotizada por uma sucuri na região alagada de Bonito, lugar onde vivem inúmeras serpentes da espécie. A situação teria acontecido há alguns meses, mas só veio à tona após uma discussão recente sobre passeios pela cidade. Isso porque há muitos turistas visitando o município só para conhecer essas cobras. E ao tomar conhecimento do assunto, a sua matogrossense se manifestou. Ao jornal Mídia Max, a mulher dá detalhes sobre o dia em que teria sido hipnotizado por uma dessas serpentes. Foi na beira do rio. Ela, a sucuri, apareceu, eu vi e não reagi, fiquei parada. Eu olhei para ela e percebi que comecei a sentir sono do nada. Foi quando gritei para o meu marido para sairmos de lá. Ainda bem que eu consegui perceber a tempo, relata ela. A situação fez a moradora sentir temor e evitar ficar em beiras de rios em Mato Grosso do Sul. Conforme o relato, a cobra que a teria hipnotizado seria uma sucuri verde de aproximadamente 5 metros de comprimento. Ela era enorme, apareceu assim embaixo e foi subindo até a margem. Colocou a cabeça para fora, fiquei olhando sem reagir e comecei a ficar sonolenta. Só que eu percebi e saímos correndo de lá antes que o pior acontecesse. O lugar onde estávamos tem muitas sucuris, recorda. Então, aí a sequência da reportagem, eles trazem a opinião de um biólogo, falando que é um mito, que a ciência ainda não comprovou, e aí o espiritismo, à medida que a gente estuda, tantas situações tidas por mitológicas ou lendárias, a gente vai vendo o que às vezes está por detrás dela, né? A gente vê, por exemplo, mito de lobisomem, fenômeno de licantropia, o mito do vampiro, o vampirismo exercido pelos espíritos, o mito da hipnose da serpente está aqui, ó, serpente, um dos maiores detentores de poder hipnótico, né? A doutrina vai nos revelando e trazendo coisas que depois a ciência vai confirmar. Vamos em frente. Então, disse Hilário, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós em benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável. Então, o que o passista tem que esforçar acima de tudo? Em ter um coração nobre, uma mente pura, o exercício do amor, da humildade de pensar o seguinte: olha, a pessoa vem e agradece o passista, nossa, você me curou, meu filho, não sou eu não. Né? Quem te curou são os benfeitores, é Jesus, é Deus. Eu sou um instrumento muito imperfeito. Talvez com outro passista você teria curado até mais rápido. Talvez eu até trazer sua cura um pouco, né? Então é um exercício constante de humildade da parte do passista. Entretanto, para um esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Responde Alves. Importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. A importância do estudo, meus irmãos. Estudar sempre. Tem uma obra de referência, que é essa aqui, ó, nós não vamos ter tempo de comentar ela. Teve uma ocasião que a gente estudou ela de ponta a ponta. Passes e passistas, do Roque Jacinto. Justamente para nos instruirmos melhor a respeito, como a gente está fazendo aqui com os domínios da mediunidade, né? Então o estudo é indispensável. Continuamos. Este ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível, ou seja, não vai ser um auxiliar
cada vez mais importante. Às vezes vai fazer uma tarefa ali que acessória. Todavia, tratando-se do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Vou repetir essa frase para a gente. Toda oração, toda prece, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimento, permanece tocada de incomensurável poder. Vocês querem ver uma frase quase igual a essa aqui? Ó? Quem falou ela foi Padre Eustáquio, na única mensagem psicofônica que ele trouxe por meio do Chico, onde ele dizia o seguinte, ó, vejam aqui: ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece nascida do coração humilde e sincero diante do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a prece é uma força e uma potência ainda muito desconhecida nossa. Tem determinadas preces que têm um potencial, um efeito, uma força impressionante. Relatos do mundo espiritual contam que tem departamentos próprios para receber as preces que vêm da terra. Algumas têm um teor tão elevado, tão sublime, e partem de um coração, às vezes tem tanto mérito, tanto merecimento, que ultrapassam esses departamentos, indo para setores ainda mais elevados da espiritualidade, cuja elevação se gradua ao infinito. Tamanho teor vibracional de elevação que aquela prece às vezes possui. Nós mesmos conhecemos uma frase que fala o seguinte: a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Então vejam que interessante, uma prece que vem de um sentimento puro e sublime, como vem dos corações das mães, às vezes alcançam, são atendidas imediatamente, ou têm uma atenção toda especial no mundo espiritual. Analisada a questão desses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas com o auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a utilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a pretensão, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. O ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Então aqui nós vamos para uma nova parte do capítulo. Eles agora, meus irmãos, vão observar um caso específico de uma pessoa que estava sendo amparada, atendida ali naquela noite. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, ou seja, a pessoa que tem um problema obsessivo às vezes levava o obsessor junto dela. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, ou seja, iniciado o passe, à medida que o passista iniciava ali a tarefa, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto. Vejam que interessante. Os passes em relação à pessoa que está obsidiada, o que ele promove, mesmo que provisoriamente? Um desligamento dos obsessores. Quantos são? Qual o efeito que eles exercem? Nesse mesmo livro Libertação, nós vamos ver uma personagem central aqui, que era obsidiada por cerca de 80 espíritos. Numa obsessão cuidadosamente planejada no mundo espiritual. E que ela, infelizmente,
acabou passando por ela. Ela não era ali uma vítima, não. Enfim, padecia muito em decorrência daquilo, mas cujas causas remotas residiam nela mesma. Então, o que o passe faz nessa hora? Desliga os obsessores. Imagina o alívio para quem está passando por um processo desse. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhora. Vejam que interessante. A maioria dos enfermos que iam tinha alguma melhora, algum alívio, alguns até muito. Outros, meus irmãos, parece que não receberam nada. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Lário não se fez esperar. Por quê? E veio a resposta simples de ambos. Falta-lhes o estado de confiança. Ou seja, a pessoa vai tomar o passe, mas não tem o que no passe? Fé. Eu vou lá no passe, lá alguém falou para mim tomar o passe, disse que eu vou melhorar, não sei não. Duvido, né? Prefiro um Dorflex, né? Prefiro um analgésico, um Tandrilax, um Toragesic, enfim, uma morfina. Passe? Acredito nisso não. Aí vem, de fato, não tem melhora nenhuma. Né? Por quê? Porque não teve o mínimo de receptividade. E vai descrever para a gente. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Resposta: sim. Sem fé, se a pessoa for ali não acreditar. E ele explica, na fotografia, precisamos da chave impressionável para deter a imagem. Eu sou desse tempo aqui, vocês lembram do tempo que a foto tinha um filme que a gente comprava? Aí se você abrisse a máquina antes da hora, queimava o filme, já era, né? Eu lembro disso, ou seja, o filme, o que ele é? Ele é feito de um material sensível à luz, uma chapa impressionável. Para que a foto, ou seja, a imagem fique registrada ali, o que tem que ter no filme? É receptividade. Não é qualquer filme que registra a foto, é o filme próprio. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Ou seja, ele tem que ter alguma receptividade. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio, ou seja, a zombaria e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. Então a pessoa vem e toma o passe, não tem melhora nenhuma, o processo obsessivo não melhora em nada, ou seja, é o doente que não quer se curar, que não acredita no remédio, que não acredita na cura, ou que se compraz no seu próprio estado. Quero ficar assim mesmo, quero mudar do jeito que eu estou, não. Aí, meus irmãos, não vai ter efeito. É como se fosse uma barreira pesada ali de gelo ou de chumbo que vai bloquear o magnetismo que o passe poderia proporcionar. A lição era simples e bela. Hilário calou-se para refletir sobre ele em silêncio. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Paulo então considerou a conveniência do contato direto com o serviço em ação. Por isso, aproximou-se de idosa matrona que acabou de entrar à procura de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com cuidado possível. Então é o seguinte, vamos ver um caso concreto. Acabou de entrar uma senhora lá para receber os passes e eles partiram para observação específica dela. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com um ventre volumoso e um semblante dolorido.
Então, enquanto ela esperava o passe, ela mal aguentava ficar de pé e sentia muita dor. Aí veio o Conrado e falou o seguinte: observem o fígado dela. Utilizando-nos dos recursos ao nosso alcance, passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava dilatação característica das pessoas que sofrem insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingira os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito, ou seja, obstruído, facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava minha impressão. A icterícia mostrava-se insofismável, inegável. O bom, meus irmãos, fazer uma nota muito breve aqui, porque o nosso tempo, vocês me perdoem, mas o assunto é muito longo, eu vou usar um pouquinho do tempo seus. Ser espírito hoje em dia tem uma grande vantagem. Essa grande vantagem chama-se internet. Esse capítulo aqui, a quantidade de referências, anatomias e questão médica, eu mesmo, algumas coisas que eu não conhecia, a gente precisa pesquisar. E hoje em dia a internet é uma grande aliada nossa. Se a gente pesquisa lá o colédoco, você vai descobrir direitinho que é uma via que leva a bile, tanto é uma via que vem a bile da vesícula biliar, que vem direto do fígado e que vai jogar lá no duodeno, na porção inicial do intestino. Então a gente, sendo espírita, de certa forma essas obras fazem o que com a gente? Vai estudar, filho, né? Você vai falar uma coisa que você não sabe, pô, pesquisa. Ou senão nós estamos lendo lá em casa, eu vou ler as coisas sem entender o que eu estou lendo, né? O que é esse colédoco obstruído? Aí está lá direitinho o canal que pega, vem a bile da vesícula biliar, vem uma parte do intestino, aí a gente até entende porque que quando a pessoa retira a vesícula, ainda assim, Deus é tão perfeito, né, que às vezes forma pedra na vesícula e tira a vesícula. Ela armazena a bile. Só que tem um outro canal que traz a bile direto do fígado, só que aí não tem armazenamento. E por isso a pessoa que retirou a bile tem dificuldade de digerir o quê? Gordura. Porque é justamente a bile que atua no processo digestivo das gorduras que a gente ingere. Aí a gente vai aprendendo. O Espiritismo tem esse propósito com a gente. Põe a gente para estudar, não sou da área mesmo, não, mas você vai ler um pouquinho, você vai aprender, né? A internet hoje até a imagem tem lá para você poder entender. E aí continua, o orientador explicou, sim, é uma icterícia complicada. Agora vocês querem ver de como que começou a icterícia, o problema do fígado? Nasceu de terrível acesso de cólera, que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Tá vendo? Ficou muito brava, nervosa, alterada, desequilibrou o corpo físico. Arrumou uma icterícia, gente, por causa da raiva. Adquirindo, ou seja, rendendo-se desarvorada a irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. E aí vou fazer uma digressão aqui. Qual é a cura definitiva para a moléstia que ela tem? É somente o passe? Ou ela vinha assistir uma reunião de estudo evangélico, estudar sobre a paciência, sobre o perdão, sobre a temperança, sobre a cólera? Estão vendo, meus irmãos, por que essa casa às vezes nos cura sem uma roupagem exterior? Porque a causa efetiva das nossas moléstias e desequilíbrios está na nossa alma, na nossa conduta. O que adianta ela sarar daquela icterícia ali, daquela hepatite, e daí um mês ela apelar em casa de novo, ficar nervosa, né? Destupir curto, perder as estribeiras de novo, vai desequilibrar novamente o fígado, até o dia que ela aprender que ela tem que controlar o quê? A cólera, aprender a ter paciência, a não ser grosseira com as pessoas. E aí, vou fazer um resumo aqui do que nos falta. André Luiz comenta, meus irmãos, que o Conrado auxiliou ali
no auxílio àquela senhora. E logo após concluir o passe, Hilário perguntou: nossa irmã está curada? E o Aulos respondeu: isso é impossível. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Ou seja, um simples passe cura? Às vezes não. Vai ser necessário ali o concurso do tempo no passe, mas essencialmente o quê? Na mudança íntima. Senão ela não vai curar daquele problema. E em que base se articula semelhante processo de curar? Aí explicou, ó. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Vamos relembrar, na introdução desse livro, o conceito que está trazido aqui para a gente, ó, por Emmanuel. O veículo carnal, agora, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. O que nós somos, gente, o corpo físico? Energia condensada, disciplinada em linhas de força. E a grande usina, a grande coordenadora dessas energias condensadas e organizadas está aqui, ó. Se eu desequilibro o centro de coordenação, eu desequilibro o quê? Eu me destrambelho todinho. Eu me desorganizo todinho. Se eu fico excessivamente ansioso, excessivamente aflito, excessivamente nervoso, aí eu começo a jogar um tanto de descarga perturbadora e que vai me desorganizar todo, trazendo as enfermidades que a gente padece. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem, ou seja, se a gente muda os nossos pensamentos, o nosso mundo íntimo, nós então passamos a distribuir outras forças para as nossas vidas microscópicas que formam o nosso organismo, no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Aqui, olha que interessante. Reconstruções. Talvez, por uma nova vida mental, alguns pontos que a gente danificou, talvez a gente imaginando em caráter definitivo, podem ser o que, meus irmãos? Reconstruídos, regenerados. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valoriza. E vem a pergunta final. E pode ser dispensado à distância? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. E aqui, meus irmãos, segue, conclui Aulos e André Luiz, dizendo que termina as observações deles naquele ambiente dos passes magnéticos. Como a gente dizia no início, o assunto é muito vasto, o capítulo é muito rico. Para cada comentário que a gente fez aqui, a vontade era de trazer uma ou outra citação, mas o tempo já não permitiu do jeito que foi, de tanta riqueza que tem, de tanta clareza, de tanto esclarecimento que esse capítulo nos traz. Pedindo desculpa aos irmãos pelo tempo extrapolado, eu franquei a palavra, inicialmente passando ela para o senhor, deixa eu ver se o senhor quiser fazer algum comentário. A palavra é de vocês, meus irmãos. Eu tenho duas dúvidas.